Você sabia que o açafrão, conhecido como cúrcuma longa, é uma planta medicinal que pode ajudar você a tratar muitos problemas de saúde? Convido você a descobrir que farmácia é essa, um canal onde falamos sobre plantas medicinais. E hoje vamos falar sobre o açafrão. Meu nome é Ivane Agatti e eu estudo plantas medicinais. Você gosta de plantas medicinais e quer acompanhar nosso conteúdo? Se inscreva no canal. Que farmácia é essa? Ative o sininho, curta, compartilhe com os amigos. E assim mais pessoas poderão conhecer os benefícios das plantas medicinais, que são a verdadeira farmácia da natureza. E hoje vamos falar sobre o açafrão. Já tem muito material sobre isso na internet, muitos vídeos, inúmeras pessoas falando sobre açafrão, mas eu achei interessante a gente reforçar tudo isso, porque mesmo tendo muito material que se fala sobre açafrão, também observei que existem muitas pessoas que não fazem ideia quais são os benefícios do açafrão. Então hoje eu fiz um apanhado geral, uma pesquisa onde mostra, várias pesquisas, onde essas pesquisas mostram como o açafrão é benéfico para a saúde. E eu queria mostrar para vocês o meu pé de açafrão, que está gigante, né? E que ao final da primavera, início do outono, as folhas vão secar e a gente vai retirar da terra as batatas, os rizomas, que são essas batatinhas aqui, que nós faremos inúmeros tratamentos de saúde. Então, assim, já existe muito material que fala sobre o açafrão, muitos vídeos, muitos especialistas, muitas pessoas que falam sobre isso, mas também observo que muitas pessoas ainda não conhecem os benefícios desta planta, desta raiz maravilhosa e que com ela podemos fazer muitos tratamentos. Quero deixar bem claro que tudo que eu vou colocar aqui é embasado em pesquisas, em estudos científicos de muitas universidades pelo Brasil e mundo afora. E por isso foi comprovado cientificamente, através de muitos estudos, que essa raiz, esse rizoma de açafrão é medicinal e que muitas doenças podem ser prevenidas com o uso terapêutico, com o uso medicinal dessa raiz. Então, o nome científico do açafrão é cúrcuma longa. E essa aqui é uma planta milenar, há anos já utilizada como tratamentos medicinais. Na Índia, o açafrão é conhecido como a planta que tudo pode curar. Isso, lá é utilizado em grande escala, as pessoas utilizam ele para curar muitas doenças, certo? A parte utilizada, como eu disse, são as raízes, as batatinhas. E agora eu vou falar então de maneira bem geral os benefícios do açafrão. A gente tem inúmeros benefícios em vários sistemas do nosso corpo. Então, no sistema circulatório, percebe-se que o uso do açafrão como um tratamento de um período contínuo de 3 meses reduziu o colesterol e triglicerídeos, reduziu a absorção da glicose no sangue, assim melhorando a diabetes. Ele ajuda nos processos de pressão arterial, reduzindo, então quem sofre de hipertensão, ele é muito benéfico. Ele evita tromboses e reduz a formação de coágulos. Então, qual é a função do açafrão no sistema circulatório? Ele afina o sangue, fazendo com que ele flua com mais facilidade nas artérias, nas veias, evitando assim também processos de AVC e infarto. Então, o açafrão tem muitos benefícios, só no sistema circulatório já são inúmeros os benefícios desta raiz em tratamentos que a gente pode fazer num período de no mínimo 3 meses. O açafrão é muito conhecido na culinária, as pessoas utilizam o açafrão para fazer como um tempero. Então, por exemplo, colocar nos molhos, adicionar no arroz, daí o arroz fica colorido, fica amarelo, né? Então, as pessoas utilizam o açafrão como um tempero. Mas, além de tempero, ele também tem inúmeros benefícios medicinais se utilizado para fazer um tratamento num período mínimo. Se a gente utilizar ele, por exemplo, uma vez por semana ou de vez em quando, não vamos sentir
os benefícios desta planta, mas se foram feitos tratamentos medicinais, a gente pode perceber mudanças no organismo, no corpo e muitos benefícios. Isso foi comprovado cientificamente por muitas pesquisas. Outro benefício do açafrão no corpo humano foi encontrado numa pesquisa que fala sobre o sistema digestório. Então, o açafrão, a cúrcuma longa, nome científico cúrcuma longa, é um anti-inflamatório poderoso. Então, já por ser um anti-inflamatório, ele reduz processos anti-inflamatórios. E no sistema digestório, ele ajuda nos processos anti-inflamatórios do intestino. Então, pessoas que têm problema com o intestino, ele tem uma ação antibacteriana que melhora a microbiota intestinal. No estômago, o uso contínuo do açafrão, num período de 3, 4 meses, ele inibe a bactéria H. pylori, que a gente sabe que é uma bactéria muito difícil de controlar, inclusive com remédios químicos. Então, no sistema digestório e no estômago, ele tem essa função de combater bactérias, inclusive a H. pylori, que é uma bactéria mais difícil de ser combatida. Outra coisa que encontrei numa pesquisa é que fala o seguinte, que ele age na cicatrização de úlceras, melhorando as gastrites e as úlceras. Então, pessoas que sofrem de úlceras e usarem o chá, por exemplo, que é a maneira mais fácil de utilizar o açafrão, utilizarem o açafrão num período longo de 2, 3 meses, ela reduz as úlceras e faz o processo de cicatrização. Na minha casa, nós utilizamos muito o açafrão nas preparações alimentícias, no arroz, de vez em quando a gente coloca no arroz, mas também fazemos tratamentos de 3 em 3 meses com cápsulas de açafrão, que aí você vai na farmácia de manipulação e o farmacêutico vai te indicar a dosagem e tudo mais, ou também na forma de chá, certo? 3 xícaras ao dia. E a gente utiliza 1 colher de sobremesa de raiz picada para cada xícara de água. Por que a gente começou a utilizar o açafrão de maneira mais intensa? Porque tivemos um problema na família de um familiar que teve estatose hepática. Quem não sabe o que é estatose hepática, a estatose hepática é gordura no fígado, é uma inflamação do fígado que, se não tratada, evolui para problemas mais sérios. E achamos no açafrão uma solução natural, é óbvio que aliada a uma alimentação saudável, exercícios físicos e um excelente consumo de água. Em outro vídeo eu vou falar sobre a importância da água. Então, na minha família aconteceu essa situação da estatose hepática e o açafrão veio agregar nesses tratamentos e ajudou imensamente. Ainda falando da estatose hepática, eu queria dizer o seguinte, que a estatose hepática que aconteceu na minha família foi um caso, não foi estatose hepática alcoólica, foi estatose hepática em função de excesso de uso de medicamento químico. A pessoa que a gente tratou passou por um processo onde teve que utilizar, tinha um machucado na perna, e passou por um processo de muitos antibióticos. Era um machucado na perna, onde não quebrou o osso, porém o osso da perna dessa pessoa inflamou tanto que a perna estava apodrecendo. E aí a gente ia aos médicos e os médicos nos davam muitos antibióticos. Num período de 1 mês mais ou menos, foram trocados 5 antibióticos e a pessoa não melhorava. E junto com isso, com essa quantidade absurda de remédio químico que foi ingerida, porque a gente sempre foi muito adepto de remédio químico, em função dessa dificuldade tão grande que nós passamos, numa situação que não tínhamos mais uma solução através da medicação convencional, das farmácias, dos remédios químicos. No momento de desespero, eu comecei a estudar sobre plantas medicinais e soluções para o determinado problema que a gente poderia encontrar na medicina natural. E aí eu encontrei uma infinidade de soluções de plantas medicinais que ajudaram a gente a passar por esse problema, essa dificuldade toda, e o açafrão foi uma dessas plantas fundamentais na cura da estatose hepática, da gordura no fígado que a gente tratou. Então funcionou muito e é fantástico.
Então, só para relatar para vocês, essa situação que a gente viveu e que o açafrão foi um aliado excelente nos tratamentos da gordura no fígado, inclusive não só nas pesquisas, mas também na minha casa a gente viveu isso e resolvemos. Claro, juntamente com o tratamento das plantas medicinais, o açafrão foi uma planta importante nesse tratamento, mas junto com isso também uma dieta balanceada, uma dieta saudável, atividades físicas e um consumo de água, no mínimo 2 litros de água por dia. Outra situação que eu vou falar para vocês, de um sistema no nosso organismo que o açafrão trabalha, é o sistema imunológico. O açafrão, ele é imunoestimulante. O que significa isso? Ele cria um alerta. Por exemplo, assim, eu estou tomando chá de açafrão 3 vezes ao dia, depois do café, depois do almoço e depois da janta. E com o açafrão, ele estimula o meu organismo a me proteger. Com isso, ele cria o quê? Uma alerta no corpo de defesa, né? Falando de maneira bem simples. Por exemplo, quando aparece uma gripe, uma alergia, uma infecção, o meu organismo imediatamente vai me proteger, vai estar em alerta, né? Por isso que ele funciona muito no sistema imunológico. Então, já vimos o sistema circulatório, o sistema imunológico, o sistema digestório. Então, ele é uma planta anti-inflamatória, né? Que trata o nosso corpo como um todo. Então, é uma planta que a gente deve usar, não é uso contínuo, né? A gente deve fazer tratamentos de 3 em 3 meses, aí depois a gente faz uma pausa de 1 mês, depois faz mais um tratamento e assim vamos indo. E conjunto aos tratamentos com as plantas medicinais, a gente vai ao médico, faz exames de controle para ver como o nosso corpo está reagindo a esses tratamentos, como estamos evoluindo, né? Então, assim, de 6 em 6 meses aqui na minha casa, todo mundo faz exames de rotina para controle, para ver como as plantas estão reagindo no nosso organismo e como estão nos ajudando. No sistema imunológico, então, ele é um imunoestimulante, ele é um anti-inflamatório natural, é uma planta linda, até uma planta ornamental, ela faz uma flor, né? Ela floresce. No sistema neurológico, encontrei uma pesquisa muito importante que fala sobre o açafrão e o Alzheimer. Então, uma pesquisa foi feita que mostra que quem faz um uso mais contínuo do açafrão reduz sintomas de Alzheimer. E pessoas que já estão com Alzheimer e começarem a usar o açafrão, ele paralisa esse processo de evolução do Alzheimer. Então, é uma planta medicinal que tem pesquisas que mostram que realmente ela é eficiente também no Alzheimer e no Parkinson. Além dos benefícios encontrados em algumas pesquisas sobre o Alzheimer e o Parkinson, que ela auxilia nos tratamentos, também encontrei pesquisas que falam sobre os radicais livres. Ela ajuda no rejuvenescimento da pele, então ela é antioxidante. Ela faz com que o nosso organismo não enferruje, literalmente, né? Fazendo com que ela ajude no rejuvenescimento da pele e combatendo a questão do organismo onde envelhece a nossa pele. Encontrei uma outra pesquisa muito interessante que fala sobre o açafrão e o câncer. Esses estudos mostraram o seguinte, que é um estudo feito em laboratório com células de câncer especificamente de pele, de intestino, câncer de mama, câncer de colo do útero, câncer de próstata e câncer de pulmão. Demonstraram que os extratos de açafrão colocados no laboratório, nos microscópios, naqueles vidros onde eles colocam no microscópio, colocou-se células desse câncer e se pingou extratos de açafrão e teve um resultado interessantíssimo. Mostrou que as células de câncer, algumas paravam de se multiplicar e outras até o extrato de açafrão causava a morte da célula de câncer. Então essa foi uma pesquisa muito significativa. Hoje já temos farmácias químicas que não só naturais, que têm alguns remédios que têm base fitoquímica, que tem em seus remédios o composto da cúrcuma longa, porque já foram provados e comprovados inúmeros benefícios do açafrão, da cúrcuma longa. Vou falar agora sobre as contraindicações, né? A gente já falou muitos benefícios
comprovados por muitas pesquisas e tudo mais. Então, as contraindicações. O açafrão, ele é anticoagulante. Isso significa o quê? Que ele faz com que o nosso sangue se afine e dificulta a coagulação. Por isso que ele é eficaz no sistema circulatório, né? Porque ele tem esse processo todo. Então, quem não pode utilizar o açafrão são mulheres que estejam em período de amamentação, que estejam grávidas, porque acontece, por exemplo, quem esteja grávidas, acontece as contrações uterinas. Então, existe um risco de aborto. Com isso, mulheres grávidas ou que estejam amamentando não devem utilizar o açafrão. O açafrão também não deve ser utilizado em períodos menstruais, porque pode aumentar o fluxo menstrual. Não deve ser usado em período pré e pós-operatório. Então, quem está tomando açafrão ou cápsula ou chá 15 dias antes de um processo cirúrgico e 10 dias depois do processo cirúrgico, não devem utilizar o açafrão, porque vai demorar a estancar o sangue, certo? É contraindicado também para pessoas que estejam utilizando remédios químicos que sejam anticoagulantes, porque senão o chá ou o extrato ou as cápsulas de açafrão vão potencializar o efeito do remédio. Por isso, quem está tomando remédios anticoagulantes não devem utilizar o açafrão. Ou para pessoas que têm deficiência de coagulação, né? Então, pessoas que têm sangramento espontâneo também não devem utilizar o açafrão. Pessoas que têm doenças nos rins, que estejam usando remédios anticoagulantes, devem conversar com o seu médico antes de usar açafrão, tanto na forma de chá ou de suplemento. Então, essas foram as contraindicações do chá ou das cápsulas ou do extrato da cúrcuma longa, conhecida popularmente como açafrão da terra. Uma coisa importante é sobre as dosagens, né? Se a gente utilizar esporadicamente, não vai ter muitos efeitos, porque vai ser uma subdosagem. Se a gente utilizar em grande quantidade, que for mais que 3 xícaras por dia ou excesso de cápsulas, também a gente não vai ter um efeito esperado, porque vai ser um excesso, uma superdosagem. Então, é sempre importante observar a dosagem correta. Esses, então, são os benefícios do açafrão, da cúrcuma longa. Se você gostou deste conteúdo, comente, compartilhe, mande para os seus amigos, se inscreva no canal Que Farmácia é Essa? E venha comigo aprender os benefícios das plantas medicinais. Faremos vídeos novos a toda semana. Fiquem com Deus.